Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E é somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. E eu quero suplicar-lhes enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês, e cuidará de vocês, e cuidará de vocês, e cuidará de vocês. E eu quero suplicar-lhes. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Veja bem, amados, essa frase. Desvendando-nos o mistério da sua... Algo que estava escrito e agora foi
revelado, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer converter ou convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para saberdes qual é a esperança do seu. Então há uma esperança, Deus nos chamou e ele prometeu uma herança, então há uma esperança, porque é que ele diz, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então tudo que havia em Cristo, veja bem, irmãos, tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. E tudo que estava em Cristo foi derramado sobre a igreja. Então não é uma coisa comum. Nós não somos qualquer pessoa, não somos apenas um mero ser humano. Há algo muito importante pela qual nós temos que olhar, e Deus conta com a gente para compreender todo o seu mistério e poder ser participante dessa herança tão prometida. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado e santo e justo, lemos aqui, meu Pai, essa santa escritura, na qual teu servo, nosso amado irmão Paulo, escreveu, meu Pai, sendo grandemente inspirado por teu Santo Espírito. Tu mesmo estava nele, Pai, escrevendo essas palavras, mostrando e declarando, como ele mesmo disse, que a ele foi dado a graça de trazer esse mistério, que esteve oculto, Pai, de antes da fundação do mundo, da qual nenhum homem havia tido conhecimento. Mas ali, meu Pai, através desse homem, Paulo, nosso amado irmão, foi revelado a ele, meu Pai, o mistério, o princípio da eleição da graça por meio da predestinação, e assim, meu Pai, a dispensação para conosco, os gentios, porque ele mesmo diz em Romanos, Pai, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. E assim, meu Pai amado, essa plenitude dos gentios está chegando ao seu fim. Não resta muito para essa igreja, Pai. Só resta um pouquinho de tempo para que os santos filhos teus sejam aperfeiçoados e sejam prontos para serem tirados da terra, e assim estaremos para sempre contigo até a restauração do milênio. Pai amado, tendo em vista todas essas promessas, pedimos graça o suficiente para compreender cada pepita de ouro que está nessa mensagem, para poder, meu Pai, adentrar nessa fé e nessa esperança proposta ainda antes da fundação do mundo. Abençoe mais uma vez esta mensagem, essa pregação. Abençoe os irmãos que estão aqui. Dai-lhes ouvidos para ouvir e dai-me boca para falar, para que assim, tanto eu falando quanto eles ouvindo, sejamos todos inspirados pelo mesmo Espírito. Porque o defeito, meu Pai, no passado, no tempo de Moisés, diz a palavra, que a fé não estava misturada naqueles que ouviam Moisés falar. Eles não tinham fé o suficiente. Moisés estava cheio do poder de Deus. Havia um véu em seu rosto, porque seu rosto resplandecia como um anjo. Mas aquele povo não estava preparado. Não havia fé neles.
por isso lhe foi dado lei. Não havia fé o suficiente para serem justificados. Mas nós hoje, Pai, não estamos na lei e sim na graça. Temos fé o suficiente para crermos em cada palavra e sermos justificados por toda essa obra que foi feita no Calvário e consumada em Cristo Jesus. Derrame as suas bênçãos mais uma vez sobre essa palavra. Te bendizemos em nome de teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, que Deus possa nos ajudar mais uma vez nesse estudo. Nós vamos tratar de novo acerca desse assunto da presciência de Deus na eleição. A gente pregou essa mensagem em janeiro, do ano de 2023. Então já faz 1 ano e 4 meses que a gente pregou essa mensagem. E é sempre bom, porque assim, irmãos, a gente tem que entender que toda a obra de Deus, toda a salvação, tudo que se aborda a respeito de Deus e cada coisa, nós temos que entender que tudo se baseia na soberania de Deus. Deus ele está sobre o domínio e sobre o controle de todas as coisas. Por mais que pareça que às vezes as coisas estão fugindo do controle, parece que o mundo está de uma maneira como se Deus não estivesse vendo. Deus ele está vendo tudo e ele sabia cada coisa que iria acontecer. Ele sabia quantas vezes uma mosca piscaria os seus olhos, ele sabia quantas vezes ela bateria suas asas, amém? Então ele sabe de tudo e ele tem poder suficiente para saber o que acontecerá com cada um de nós no futuro, amém? Então, visto que toda a obra de Deus se baseia na eleição e na soberania divina, nós vamos tratar de novo desse assunto, porque como passou 1 ano e 4 meses, hoje nós já está, vamos dizer, mais maduro, nós já podemos receber a palavra com um pouco mais de entendimento, com os olhos mais abertos, com a visão mais abrangente, e isso é importante para que a gente venha entender o porquê que certas coisas acontecem no mundo, porquê que algumas pessoas são más, são ruins, têm um coração tão duro que não podem chegar ao arrependimento. Então tudo isso, irmãos, estava num plano eterno de Deus. E se Deus pôde revelar esse plano, como Paulo diz, o mistério que esteve oculto, em Efésios 4 ele fala, o mistério que esteve oculto foi revelado agora e foi dado à igreja. Então é o meu dever e o seu dever procurar saber cada coisinha que Deus tem a nos revelar. Por mais que muitas vezes as denominações rejeitam, no sentido que tudo que eles precisam já está escrito aqui, de fato, a nossa salvação está aqui. Mas é necessário que o Espírito próprio daquele que inspirou para escrever, ele mesmo inspire para que nós venhamos compreender os mistérios que estão ocultos nessa palavra. É o que Paulo diz, o mistério que esteve oculto desde antes dos tempos eternos, ou seja, nem Moisés sabia, nem Abraão sabia, Deus começou revelando um pouquinho para cada profeta. Então quando chega em Paulo, ele revela a dispensação gentia, e quando a geração gentia, a dispensação gentia está chegando no seu fim, e assim como Paulo pegou todo o princípio da lei até o seu fim e teve o entendimento de tudo, então desde que se iniciou Deus tratar conosco pela graça até o seu fim, ou seja, as 7 eras da igreja, a dispensação gentia que está no final, então assim como Deus enviou Paulo para poder discernir o que estava tudo na lei, Deus envia agora outro profeta para poder discernir tudo que Paulo falou, tudo que Paulo tratou, tudo que Cristo tratou, para chegar a uma conclusão e ver como que Deus tratou conosco, gentios, nessas 7 eras da igreja, tendo que a 7ª era, é a era da plenitude chegando ao final. Então nós devemos saber de cada informação que Deus tem a nos revelar, amém? Nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos ser meninos, nós temos que ser maduros e a cada dia estar pronto para receber cada palavra, por mais dura que seja, por mais que vá contra o nosso próprio entendimento, contra o nosso eu, nós temos que ceder, amém? Porque hoje, como eu sempre digo, a dificuldade que você tem para se salvar é você conseguir crer e receber toda a revelação de Deus. Não se baseia por obras, e sim por receber a obra de Deus já consumada. Amém? Então nós lemos aqui, irmãos, o livro de Efésios, que Paulo começa tratando acerca de toda a plenitude da graça por meio da sua revelação para os seus predestinados. Então ele mostra claramente que Deus ele já tinha cada um de seus filhos já em sua presciência, como o apóstolo Pedro também diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre presciência e eleição, amém? Essa mensagem ela foi pregada pelo irmão Dornelles, o Diógenes, no dia 3 de abril de 2016, e ele traz muitas mensagens aqui, muitas passagens bíblicas, e à medida que nós vamos lendo, estamos já familiarizados com essa maneira de ministração,
Conforme a gente vai lendo, Deus vai nos discernindo, a gente vai compartilhando, amém? Então inicia assim o estudo, né? Nem todos serão salvos. O irmão Brana disse que a salvação e a cura divina não eram para todos, mas somente para aqueles que foram ordenados por Deus para crer e serem salvos. Sendo assim, somente podem ser salvos aquele que o Senhor chamou. Mensagem Desesperos, pregada em 1/9/63. Temos que pregar salvação de uma maneira que seja para todos, o que nós sabemos que não é. Temos que pregar cura divina para todos, mesmo sabendo que não seja. Está vendo? Jesus veio para salvar aqueles que estavam no livro da redenção, antes da fundação do mundo. Ele somente veio para salvar aqueles que são aqueles. Quem são eles? Eu não sei. Ninguém pode vir a menos que Deus o tenha chamado. Isto é verdade. Há muitas pessoas que não serão salvas. Então nós sabemos disso. Deus sabia disso antes que o mundo começasse, que elas não seriam salvas. Amém? Então vamos ler aqui, irmão. Deixa eu ver se eu encontro o versículo de João, capítulo 5. Amém? João 6:27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né, irmão? Como eu posso fazer a obra de Deus? É você ficar ali na porta, né, das igrejas, né, recebendo o povo, distribuindo alimento, dando santa ceia. Isso é a obra. Aí se você falhar, né, as irmãs que têm filho, deixa lá, não pode nem ver o filho, você tem que ficar ali, olhando, né, as crianças dos outros. É o que a gente já ouviu, né, irmão? Olha cada coisa, né? Nossos filhos podem até morrer, os das ovelhas não. Meu Deus, né? Eu não entendo que obra que é essa, né? E a gente pensava que estava fazendo realmente para Deus, né? Infelizmente. Aí diz assim, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Porque a gente entende, irmão, Jesus fazendo toda aquela obra, né? Multiplicando o pão, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, andando no mar, todas aquelas obras. Então as pessoas, poxa, se ele está vindo em nome de Deus, está fazendo essas obras. Como nós vamos fazer para fazer essas obras? É o que nós perguntamos. E qual a resposta de Jesus? Aí Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi. Olha aí a dificuldade da obra. Qual a dificuldade? Crer naquele que por ele foi. Então qual é a obra de Deus? Você crê? É um trabalho? É um trabalho. É algo que se exige muito de si. Amém? É muito mais trabalhoso do que você ficar na porta da igreja, cuidando das crianças na escolinha, pregando a palavra. É uma dificuldade. Crer naquele que por ele foi. Porque quantos alegam crer? Mas como que estão crendo? Porque Jesus diz: aquele que crê em mim, segundo a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, que é o Espírito Santo. Amém? Então existe uma maneira de crer. Segundo é pregado, cada um pregando de uma forma, e existe uma maneira correta de se crer, que é segundo a palavra. Então isso é um trabalho. O trabalho de Deus em nossa vida se inicia com o primeiro passo, que é crer. Como pode Deus fazer algo por nós se eu não creio? Entende? Ele não pode fazer nada por mim a menos que eu creia. Quando as pessoas eram curadas, o que Jesus falava? A tua fé te salvou. Ou seja, por você crer em mim, você está curado. Não é o meu poder que te cura, é a sua fé. Amém? Então a obra de Deus é crer naquele que por ele foi. No tempo de Jesus, a obra era crer naquele que dele foi enviado. Quem que Deus enviou? O Filho dele. Jesus partiu. A obra continuou. Amém? Então quem cresce em Pedro, Tiago e João estava realizando a obra. Quem cresce em Paulo estava realizando a obra. Quem creu em Martinho Lutero em sua pregação como mensageiro da quinta era da igreja foi justificado não porque creu em Martinho, mas na mensagem que o mensageiro trouxe de Deus. E nesse tempo nós cremos na mensagem que Deus trouxe, porque essa é a obra de Deus, crer naquele que por ele foi. Então se Jesus não está em carne, ele teve que estar em alguém para poder representá-lo na terra como mensageiro da era. Amém? Então, se o mensageiro veio como representante de Deus, a nossa obra hoje é crer na mensagem que foi deixada por Deus através dele.
Porque quem rejeita o profeta da era, rejeita a mensagem de Deus. Que a mensagem segue desenvolvendo desde Paulo até chegar ao seu final. Amém? Então, nosso trabalho hoje não é que você tem que crer no William Branham. É na mensagem que Deus o inspirou a trazer para nós. Mas o mundo denominacional todo o rejeita. Aí, continuando, né? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho de Deus e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então esse versículo é muito usado aí fora, né? Tá vendo? Jesus está falando: o que vem a mim nunca o lançarei fora. Mas olha o contexto. Jesus diz assim: todo que o Pai me deu virá, e o que vem a mim é qualquer um? É como se Jesus estivesse dizendo: o que vem a mim, que foi dado pelo Pai, o vir a mim, eu nunca o lançarei. Então, se Jesus não lança qualquer um que vai a ele fora, por que ele vai lançar muito no inferno? Então, quando se diz que todo aquele que vem a mim eu nunca o lançarei fora, ele não está dizendo de todas as pessoas que vão aceitá-lo. Ele está dizendo dos filhos que foi dado por Deus, porque primeiramente as ovelhas eram de Deus. Deus confiou ao pastor, que é Cristo, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Amém? Por isso que Jesus fala: as ovelhas que meu Pai me deu para cuidar delas. Eu sou o bom pastor, amém? E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz, e ela me seguirá e jamais seguirá o estranho. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. E foi dado a ele dar poder de vida eterna às suas ovelhas. Então não são todas as pessoas da terra que virão a Cristo. Isso no espiritual. Muitos vão à igreja, vão aceitar, vai batizar, tudo isso. Mas os que vão a ele de fato é só aqueles que foi dado por Deus ir a ele. Então não é qualquer um. É o que o profeta diz. Temos que pregar salvação para todos, mesmo sabendo que não é para todos. Temos que orar por todos, mesmo sabendo que todos não serão curados. Até para você ser curado é por soberania. Amém? Você pode até ser curado, igreja, mas você vai de novo ficar doente, você vai morrer. Então, o predominante para nós hoje é crer na salvação. A cura é uma obra como consequência da fé. Então, por mais que muitas vezes você não seja curado de uma enfermidade ou nada do tipo, não entristeça o seu coração. Não é que você não tem fé. Deus tem preparado algo melhor, um plano melhor para nós do que uma cura terrena. Porque eu posso ser curado e me afastar dele. As pessoas podem ser curadas e se afastar dele. Lembra dos 10 leprosos, né? 10 foram curados, só um voltou para agradecer. E os 10? E os demais? Amém? Lázaro foi ressuscitado, mas teve que morrer de novo. Entende? Então, a predominância nossa é de olho na eternidade. Amém, igreja? Então, isso mostra, irmãos, que de fato não são todas as pessoas que vão até Cristo e será recebido por Ele. Amém? Porque muitas vezes a pessoa pensa que ser recebido por Cristo é só ir na igreja, né, dizer tudo que o pastor fala para repetir, e a pessoa já foi recebida e aceita. E não é dessa maneira, isso é no espiritual. Você mesmo na sua vida terá sinais de que você foi recebido por Ele. Porque às vezes você se pergunta assim: como eu sei que eu sou um eleito? Olha aqui a palavra: todo aquele que o Pai me deu virá e receberá as palavras dele. Não tem como um filho rejeitar a palavra. Ele pode até correr por um tempo, amém? Mas mesmo que depois ele venha todo arrebentado, aquela ovelha é toda destruída porque os lobos
pegou ela, machucou, tentou devorar, mas ele vem ao pastor de volta. Amém? E ele será restaurado e colocado em sua posição de filho, de ovelha. Amém, igreja? Então nenhum dos que foi dado a Cristo por Deus se perderá. É impossível um filho de Deus se perder. Nenhum filho de Deus se perderá. Amém? Por isso que se você crê em seu coração, não fique com medo de nada, irmãos. Você nunca se perderá. Se você permanecer firme no que você está recebendo e crendo, você nunca se perderá. Dos que me destes, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Então, continuando, né? Predestinação versus livre-arbítrio. Vejamos as colocações contundentes que o irmão Brian fez sobre como erroneamente alguns estão interpretando o critério usado por Deus durante a sua presciência para eleger aqueles que haviam de ser salvos. Mensagem Desesperos número 4. A principal ênfase na presciência de Deus, como ensinado na maioria dos púlpitos, nada tem a ver hoje com a verdadeira essência de Deus pelo planejamento pré-consciente, mas foi distorcida por completo ao ponto onde está sendo ensinado que a presciência de Deus tem a ver com a escolha do homem e da aceitação passiva de Deus dessa escolha. E, portanto, Deus fazendo sua escolha com base no pré-conhecimento da escolha que você fará. Agora, a fim de compreender a presciência de Deus ou a pré-ordenação de Deus, temos de olhar para as Escrituras sem qualquer filtro denominacional. Ou seja, para você entender, irmãos, o chamamento da predestinação, da presciência, você tem que vir sem ter ouvido Paulo Júnior, sem ter ouvido Nicodemo, sem ter ouvido tudo quanto é esse tipo de ministro que coloca a predestinação e a eleição de uma maneira errada, de modo que deixa as pessoas livres a viver uma vida um pouco afrouxada. Então você tem que vir sem nenhum filtro denominacional. Você tem que ir para as Escrituras, amém? Ouvir aquilo que o profeta tratou para você ter um entendimento. Não adianta você ouvir nenhuma pessoa, porque você não vai obter a resposta concreta. Podem cada um ter um pedacinho, mas a resposta concreta só vem por boca daquele que foi ordenado por Deus como mensageiro daquele momento, daquela era. Amém? Porque ele é boca de Deus na terra. Aí ele diz aqui, né? Devemos estar dispostos em nosso coração a ler a palavra de Deus da maneira que ele a escreveu, ao invés da forma como fomos ensinados a interpretá-la. Quando a palavra de Deus fala de seu propósito eterno e de um plano, ela mostra como ele escolhe alguns para serem conformes à imagem de seu Filho. Está lá em Romanos 8, 26 adiante. No entanto, a maioria dos ministros estão cegados por sua formação bíblica, que na realidade é o treinamento antibíblico. E assim eles argumentarão que a eleição está baseada na presciência de Deus. E esta presciência é interpretada por eles como significando que Deus previu certas pessoas que seriam mais maleáveis do que as outras, e que elas iriam responder mais ansiosamente à chamada de Deus, e que, porque Deus sabia que eles iriam crer, ele, em conformidade, predestina para a salvação. Mas esse tipo de pensamento não somente é fundamentalmente errado, mas desastroso sobre o seu relacionamento com um Deus soberano. Esse tipo de pensamento leva longe a soberania de Deus, substituindo pela soberania do homem e sua capacidade de tomar uma decisão certa sem a intervenção divina. Ou seja, ninguém busca a Deus, portanto é impossível que alguém seja salvo, a menos que Deus intervia na vontade do homem, cuja propensão natural é de fugir ou de não obedecer a Deus. Crer no poder absoluto do livre-arbítrio é acabar com a soberania de Deus e com a natureza soberana de seu plano e propósito. Este ponto de vista da presciência de Deus é completamente contrário ao que as Escrituras realmente ensinam. Dizer, Deus previu que certas pessoas creriam em Cristo e, portanto, ele os predestinou para a salvação. É exatamente o oposto do que a Escritura ensina. Isso significa que a maioria dos ministros da mensagem não entende a predestinação. As Escrituras estabelecem que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem destinatários de sua graça imerecida. Agora, Deus não força o homem a fazer qualquer coisa. Você o faz em seu próprio livre-arbítrio.
Ele irá avisá-lo, ele, porém, até mesmo jogará uma barricada em seu caminho. Mas você anda por seu próprio livre-arbítrio e por tomar suas próprias decisões em sua presença para saber se você vai obedecê-lo ou não. Mas isso não faz com que você faça algo totalmente independente do que Deus preparou para você fazer. Satanás perverteu o plano de Deus para o seu próprio plano. Mas só porque ele te deu o livre-arbítrio, isso não significa que ele olha no futuro para o que você escolheu e estabelece todo o seu plano de redenção com base na tua escolha. Ou seja, o irmão Brian crê exatamente como eu. Ninguém é salvo por livre-arbítrio. O crente possui liberdade e prestará conta de seu uso. Mas a salvação não tem absolutamente nada a ver com a escolha que alguém decidiu fazer. Ou já nasceu com os genes de Deus, ou não nasceu. Amém, amados? Então, como nós já tratamos, muitas vezes sobre livre-arbítrio, a gente tem que entender, igreja, que quando nós falamos de livre-arbítrio, está falando do livre-arbítrio seu de escolhas no sentido terreno aqui. Que você tem a liberdade, vamos dizer, de fazer as suas escolhas que você pré-escolher para a sua própria vida. Ou seja, você acha que o que é melhor para você é fazer tal coisa? Então você o fará. Mas se você acha que é diferente, então você fará diferente. E cada um segue a sua própria linha de raciocínio e pensamento, julgando ser o que acha melhor para a sua própria vida. Mas no que diz respeito à salvação, ela nunca pode partir por um desejo próprio nosso. Entende? Ou seja, não é porque você desejou ser salvo que você será salvo. Não é porque você quer ser salvo que você será salvo. Não é porque você deseja ser curado que você será curado. Amém, amados? Porque assim, a gente tem que entender que o livre-arbítrio, ele não é livre. Parece que é livre, mas ele não é. Ele está preso a alguma coisa que o incentiva a fazer algo. Amém? Então veja bem, para você entender o que é livre-arbítrio. Amém? Você pode ensinar uma criança o que é certo e o errado. E mesmo que você ensine o que é certo e o errado, qual caminho ele vai tomar? Por natureza. O errado. Então quer dizer que não é por livre-arbítrio. Ou seja, o seu livre-arbítrio não é livre. A pessoa não bebe uma cachaça porque ele acha que ele é livre para fazê-lo. Há algo nele que o leva a fazê-lo. Então ele não é livre. De alguma forma ou de outra, o livre-arbítrio não é livre. Só que mesmo o livre-arbítrio não sendo livre, Deus deixa as pessoas fazer o que elas bem entender. Ele intervir na nossa caminhada. Ele coloca tropeços, pedras, muitas coisas para fazer com que a gente enxergue que aquela decisão a ser tomada não é a correta. Amém? Mas se você decidiu tomá-la, ele não te forçará a não seguir com aquilo. Ele vai deixá-lo. Ele vai dar rédea para você. Ele vai deixar você seguir para mostrar para você mesmo que às vezes aquela escolha que você tomou não é a correta, não é a soberana. Porque existe uma vontade soberana e uma vontade que Deus permite aquilo ser feito por nós mesmos. A gente vê tantos exemplos na Escritura. Amém? Veja bem, amados. Lembra-se de Sansão. Amém? Qual era a soberana? Quem conhece a história de Sansão? O irmão lembra? Qual foi o mandamento que Deus deu para Sansão por meio do cabelo dele? Que não era para ele cortar o cabelo. Amém? Aí hoje vocês acham muito difícil que Paulo falou que a mulher não deve cortar seu cabelo? Olha o exemplo de Sansão. Irmão, o que tem a ver Sansão com as mulheres que não cortam o cabelo? Sansão era homem, mas havia um propósito. E hoje não haveria um propósito também? Com certeza. Amém? Então a vontade soberana foi que jamais Sansão casasse com mulheres estranhas e jamais revelasse o segredo da sua força, que estava no cabelo. Amém? Só que como Sansão decidiu por si casar com outras mulheres, fora da vontade do pai, aquilo levou a consequências. E qual foi a consequência? Ele revelou para Dalila a força do seu, o segredo de sua força e cortaram seu cabelo. E a sua força foi embora. E o quanto aquele homem sofreu sendo escarnecido pelos... Qual que era os... Eu esqueci lá os filisteus, né? Que era o inimigo de Israel na época. E Sansão, irmãos, ele julgou Israel por 40 anos. Então Sansão ficou muito tempo na vontade de Deus. Mas por um breve tempo,
próximo do seu fim de vida, ele decaiu. Ele casou com outras mulheres que não era para casar, ele se envolveu com Dalila, que era uma filistia, né, uma filisteia, uma mulher profana, e ele revelou para ela o segredo de sua força e ele pagou um grande preço, a ponto de que ele estava sendo tratado como bobo da corte lá pelos filisteus. E quando ele estava amarrado lá, né, estava tendo uma grande festa, ele estava amarrado sobre 2 colunas, né, e ele não tinha percebido que o cabelo tinha crescido, sua força tinha voltado, ele pediu para Deus uma última oportunidade, ou seja, um arrependimento antes do fim da vida. Aí ele voltou à força, ele puxou as correntes e toda a casa desmoronou, morreu todo mundo, inclusive ele. Amém? Agora pensa, se ele não tivesse tomado essa escolha errada, ele teria tido esse fim? Não. Mas a soberana vontade de Deus ainda o alcançou por meio de sua graça, amém? E ainda Sansão se reconciliou no finalzinho da vida dele. Amém? Mas ele viveu um período em obediência, por um tempo se apostatou e depois retornou. Lembra que a gente estava conversando no culto passado, Danilo e Gustavo? Que o Filho de Deus ele pode até se desviar, mas ele volta. Porém, outros que se apostatam, que não são filhos, não há retorno. Lembra de Esaú? Que mesmo procurando achar de novo o direito da bênção, mesmo com lágrimas e lágrimas e lágrimas, a palavra diz que não foi achado lugar de arrependimento. Amém, amados? Então, quando se trata de livre-arbítrio, no sentido nós que somos filhos de Deus, que cremos e confessamos ser filhos, nós podemos tomar muitas decisões e muitas coisas erradas, mas o soberano plano dele fará com que a gente volte de onde a gente falhou. Então, a dificuldade que nós temos hoje é o quê? Sempre seguir na linha da vontade soberana do Pai. Nós estamos sempre escapando da vontade. Sempre pisando o pé para fora do caminho, sempre fazendo uma coisa que não é agradável a fazer diante dele como vontade soberana para nós. Não foi da vontade soberana de Deus que Davi caísse no pecado com Batseba. Embora Davi se arrependeu, embora caiu no pecado, foi gerada uma criança, a criança morreu quando nasceu morta, né? Houve um grande pranto de Davi. Mas veja bem, mesmo a escolha de Davi não sendo correta nesse ato de pecado, a vontade soberana ainda o fez voltar ao caminho. Ele se arrependeu, casou com Batseba, e o filho herdeiro dele, que continuou a sua descendência real, foi Salomão, fruto de um relacionamento com Batseba. Então, se a gente for olhar com um olho humano, fala bem, peraí, Deus permitiu com que Salomão, filho de uma mulher adúltera, de um homem adúltero, reinasse no lugar de Davi? Então estava sob a soberana vontade de Deus. Amém? Talvez numa vontade soberana era que futuramente Davi casasse com Batseba sem precisar cair no pecado. Entende isso? Mas é como que ele adiantou aquilo por conta de uma tentação. Quando o profeta Natan vai repreender Davi, ele dá uma parábola, né? Ele diz que havia um homem que tinha muitas ovelhas e que quando estava vindo para a casa dele uns viajantes, né? E ele queria preparar algo para eles comer, em vez dele pegar das suas ovelhas, pegou daquele homem que tinha só uma ovelha. E Davi ficou indignado, esse homem tem que morrer, tem que pagar. E Natan falou, esse homem é você, Davi. Você tem tudo, Deus te colocou numa posição real, você tem todas as mulheres ao seu poder, tudo ao seu domínio, e você vai tomar a mulher de Urias. Ali diz que Davi recebeu um visitante, no coração. Que visitante foi esse? Um espírito que o seduziu à tentação de adultério. Então todos nós podemos receber em todas as áreas da vida um visitante. Talvez há um visitante na vida de muitos de nós nos levando a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Então esse é um visitante enviado por quem? O visitante que foi Davi espiritualmente falando foi enviado por quem? Por Satanás, né? Com certeza. Amém? E Davi se levantou, e Satanás se levantou contra Israel outras vezes também, e Davi caiu com outras coisas, não foi só o pecado de adultério. Davi, meu irmão, ele tomou muitas decisões sem consultar a Deus. Certa feita ele propôs, né, levar a arca, que estava na cidade, eu esqueci a cidade, estava a arca até Jerusalém, e ele propôs todo um plano bonito, tomou conselho com os príncipes, tudo, amém? Para poder executar, com os sacerdotes, executar seu plano de transportar a arca até Jerusalém. Preparou um carro de boi, um carro novo que ninguém tinha andado. Eles foram dançando e paravam, os levitas, né, indo junto, todo mundo indo junto, os sacerdotes, todo mundo cantando e dançando. Mas chegou no momento que o carro de boi deu uma bambeada, né? Talvez passou uma pedra, não sei. E quando a arca ia cair da carroça e usar, né?
Foi pegar a arca, a Bíblia diz que saiu um fogo e matou ele na hora. Então veja bem, a vontade de Davi era a melhor possível. A decisão que ele tomou de fazer aquilo era a boa intenção de Davi. Mas a vontade soberana de Deus não era aquela. Não era eles, não era Davi num carro de boi que tinha que levar a arca. A arca tinha que ser transportada por levitas no ombro. Entende? E pela escolha errada de Davi, embora o desejo dele, a vontade dele, a intenção fosse boa, mas estava fora da vontade de Deus. E um homem morreu pagando com a vida. E depois que Davi ficou muito triste, ele entendeu que ele devia ter consultado o profeta. E o profeta ia na onde? Na palavra da lei, para mostrar como que a arca tinha que ser transportada. Então muitas vezes nós rejeitamos a palavra para tomar nossas próprias decisões. E quando acaba em problemas, então Deus vai prover uma maneira da gente se reconciliar. Mas quando a caca já foi feita, há estragos para ser colhido. Há consequências para serem colhidas, e isso não passa. Mas Davi se arrependeu do pecado, mas Deus falou: você se arrependeu, mas a espada nunca se apartará da sua casa. E olha o futuro dos reis de Israel, a descendência de Davi. Era um pior que o outro. Era Absalão, que era filho, né? Profanou a própria irmã, depois se rebelou contra Davi, depois foi uma geração após a outra, decadência de Israel por conta de um ato de Davi. A casa de Davi futuramente só deu em problemas, igreja. Salomão e assim por diante, por conta de uma atitude errada que Davi fez. Porém, Deus tinha Davi como seu filho. Porque veja bem, igreja, olha como Deus tratou com Davi. O que a lei dizia sobre um homem e uma mulher adúltera? Apedrejamento? Por que Davi e Batseba não foi apedrejado se era a lei? Será que é só porque ele era rei? Não. Deus de alguma forma interviu para que ele não fosse morto nisso. Você já parou para pensar nisso? Que Davi tinha que ser apedrejado até a morte? E Batseba também? Amém? Ou seja, por mais que Davi tomou uma escolha errada, e tanto ele quanto a sua geração pagou um preço, até uma criança inocente que nasceu morta, mas Deus tem a sua maneira de reverter aquilo para que a sua soberana vontade dê continuidade. Mas mesmo nós sabendo que Deus pode reverter, nem por isso nós vamos fazer coisas erradas confiando que somos filhos, amém? Nós não podemos ter esse pensamento. Nós sempre temos que buscar a vontade soberana de Deus. E o nosso livre-arbítrio tem que ser entregue totalmente a Deus. A nossa vontade tem que ser inspirada pelo Espírito de Deus e não por um espírito errado e nem por ninguém, mas somente por Deus através da palavra. Então tudo que formos fazer temos que consultar a quem? A Deus, primeiramente por meio da palavra. Amém? Então nosso livre-arbítrio não é livre. Você não é salvo porque você escolheu ser salvo. A predestinação não se baseia pelo fato de que Deus previu que eu creria e uns amigos meus do mundo que até já morreu não creria. Não se baseia nisso. Eu vi que o Ricardo vai crer, que ele vai aceitar a mim lá no ano de 2011, então eu vou predestinar ele para ser salvo. Não é dessa maneira. Amém? Deus não age com base na sua escolha. Ele não fica esperando você tomar uma decisão para te salvar. Isso já foi de antemão colocado sobre uma condição. E a condição não depende de nós, não parte de nós. Não é nos púlpitos que se aceita Cristo. Não é no batismo das águas que se limpa pecados. Amém? Se não for por soberana divina vontade, amém, de Deus, e você ser limpo e purificado pelo sangue, você seguirá adiante tão sujo como sempre foi. Amém? Porque veja bem, igreja, quando nós tratamos e falamos que a predestinação de Deus não se baseia em livre-arbítrio, porque Deus previu quem seria bom e quem não seria, então tem que ter uma forma pela qual essa predestinação e essa eleição de Deus se baseia. Então isso se baseia como? Visto que não é no livre-arbítrio e nem Deus sabendo que você seria bom ou não seria. Tem que ter um propósito nisso. Aqui continuando a mensagem é dito assim, na mensagem a ele ouvir. E isto são as obras de Deus pela graça, mediante a presciência que ordena você pela vida eterna, para a vida eterna, e colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro no princípio. Veja, que aqui o irmão Brando está dizendo que foi pela presciência de Deus que os eleitos foram ordenados à salvação. Um pré-conhecimento. Mas um pré-conhecimento do quê?
das nossas futuras ações e escolhas? Não exatamente, porém é assim que todo mundo pensa. E ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. Tudo que vem a mim, eu lhe darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Aqueles que ele conheceu de antemão, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele já tem passado, glorificado na glória. Do que você tem medo, Deus te chama. Seu coração o ama, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, o fundo clama um fundo. Aí está. Bem, você diz, irmão Brana, isso de certa forma o torna meio solto depois. Contanto que eu creia que eu sou um cristão, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Esse é o contra-argumento arminiano da predestinação. Se eu já sou predestinado, posso fazer o que eu quiser. Posso até mesmo virar uma vida de pecado, porque serei salvo de qualquer jeito. Eu sempre faço o que... É o que é o profeta dizendo. Eu sempre faço o que eu quero. Sempre. E se eu quiser fazer o errado, sei que Deus não está aí. Vê? Você não pode tirar a água amarga e doce da mesma fonte. Isso mesmo. Se você ama o Senhor, você fará o certo. Sim, Senhor. Se você o ama, você não tem com o que se preocupar. Se você o ama, basta fazer o que você quer. Amém? Então nós temos, igreja, a teoria, né, calvinista e a teoria arminiana, né? O calvinista é o que crê na predestinação. Não importa o que aconteça, você vai ser salvo. Não importa a vida que você leve. Você pode viver na prostituição, na droga, um exemplo, que você vai ser salvo. De contrapartida, os arminianos diz, né? Se você viver uma vida tão confiante, isso te torna um pouco relaxado. Se você já sabe que vai ser salvo, você pode fazer o que quiser. E não é nem arminiano e nem calvinista. Existe um caminho do meio. O profeta sempre usou como exemplo, né? Que toda estrada, já viu que no meio ela é mais elevada? Porque quando a chuva cai no meio, ela lava a sujeira para os lados. Por isso que as rodovias, a sujeira fica do lado. Nas ruas, a sujeira fica tudo do lado, não fica no meio. Quando a rua tem aquela acentuação, né? Ali é o caminho do meio. De um lado está o arminiano e do lado está o calvinista. Lixo de cá e lixo de cá. Né? Tem que seguir o caminho do meio. Amém. Então, se existe uma palavra que fala sobre predestinação, tem que ter um caminho do meio. Arrebatamento, tem um caminho do meio. Fé, tem um caminho do meio. Batismo, tem um caminho do meio. Santa Ceia, tudo tem um caminho certo. Do lado é podridão, do outro é podridão. Não importa que pareça bom, amém? Somente o caminho do meio é o correto. Porque a Bíblia diz que haverá um alto e reto caminho. O caminho de santidade, é dito em Isaías. Um caminho de santidade. Amém, meus irmãos? Então, quando o profeta diz assim, irmãos, que eu faço o que eu quero porque eu amo. Então, veja bem. O fato de você, né, que crê na predestinação de Deus, que você é salvo por eleição, então o profeta diz, eu faço o que eu quero. Então quando a gente diz assim, mas eu faço o que eu quero, mas o sentido de fazer o que quer não está incluindo coisa errada. Amém? Porque se você for um filho de Deus elegido realmente, o desejo dele será colocado no seu coração, tal como o desejo de Satanás é colocado no coração de seus filhos. A mentira, o adultério, todo tipo de pecado é desejo do diabo que passa para os filhos. Já pregamos sobre isso aqui. E o desejo de Deus, o Pai, passa para os seus filhos. Então tem desejo nosso que será realizado porque é o desejo dele. E tem desejo que não vai ser realizado porque não é o desejo dele. Entende isso? Então quando se diz eu faço o que eu quero no sentido de coisas que não me façam desagradar a Deus. Porque aí você pensa assim, mas irmão, o que seria fazer o que eu quero? Se você gosta de pescar, é pecado pescar? Você gosta de sair com a sua família para comer uma pizza, comer um lanche, fazer alguma coisa, isso é errado? Você faz o que você quer. Isso tem pecado diante de Deus? Não. Entende? Agora, no sentido de fazer o que eu quero entrando no pecado, aí já não é a vontade do Pai. É a minha própria, influenciada por algum espírito que não é o dele. Então, quando nós usamos certa expressão, que eu posso fazer o que eu quiser, é porque na nossa lista não entra coisa pecaminosa. Por mais que os outros pensem que você está um pouco solto demais, porque tem gente que é tão legalista que se eu pegar uma pipa e aí ali sortar com meus meninos, o irmão está lá soltando pipa, é coisa do mundo. Está usando cerol. Estou usando cerol. Será que não está com cerol, não? Ia cortar o pescoço dos motoqueiros aí na rua. Então tem coisa, irmãos, que você, tendo a liberdade em Cristo, amém? Lembra que na época, quando o evangelho começou a se expandir lá no meio de Israel,
havia alguns homens legalistas ainda, que ainda estava debaixo da lei. O apóstolo Tiago era um homem muito legalista. Quase fez Paulo morrer, filho. Quase fez Paulo decair um pouco da graça. Quando Paulo veio a Jerusalém, falou, tem uns homens aí que fizeram voto, rapou a cabeça. Então, para não parecer que você está transgredindo a lei de Moisés, raspa a sua cabeça também. E Paulo foi e rapou a cabeça, mesmo assim, ó, caiu no couro lá dos judeus. Não adiantou de nada, seguindo o conselho de Tiago. Então, Tiago ainda era um pouco legalista também. Então, quando eles viram, né, muitos legalistas viram que havia liberdade entre os cristãos convertidos, eles começaram a dizer que os cristãos tinham que ser circuncidados, que os gentios que estavam se convertendo tinham que ser circuncidados segundo a lei. Por isso que Paulo é levantado, para declarar a diferença da lei com agora os gentios, o evangelho judeu e o evangelho para nós gentios. Havia uma diferença de mensagem. Por isso que Pedro foi aos judeus e Paulo foi aos gentios. Entende? Porque o que Paulo pregava, embora pregasse a salvação pela graça e fé em Cristo e batismo, essas coisas, mas coisas que ele falava, ele tinha que pregar para um povo que não sabia nada de Deus. Pedro não, ele já pregou com um povo que tinha o costume da lei. Então houve uma separação ali entre os apóstolos. Então quando o povo vê que você está vivendo em uma certa liberdade, vai achar que você está vivendo em pecado. Porque eles que julgam o que é certo e errado para você. E não é eu que vou julgar para você o que é certo e errado. O seu julgamento e o meu, baseado na minha família e a minha vida, eu tenho que ver o que é certo para mim baseado na palavra. Porque o que Paulo diz? Quando vai tratar de alimento, de animal que é puro, que é impuro, que os judeus têm isso até hoje, né? Paulo diz, tenho certo por mim, que nenhuma coisa é impura, salvo para aquele que a tem por impura. Se você decretar que o quiabo é impuro, você não vai comer quiabo, ele é impuro. Aí se outro come, você está julgando ele. Romanos 14 fala isso. Amém? Se o outro acha que é impuro, né, porque traz a tradução judaica de comer carne de porco, e o outro que come é amaldiçoado e o que não come está livre de maldição. Então cada um decide o que é certo para si. Se você decidiu não comer bacon, isso é problema seu. Se o outro come, deixa ele comer. Mas não vai julgar, o irmão vive bebendo café, eu acho que isso é pecado, beber café. Lembra do irmão que foi expulso lá pelo Marlon, né, da igreja? Que falou que é pecado beber café, né? Misericórdia, né? Então, irmãos... Pode forçar o Gabriel, então, porque é um velho... Desse tamanhozinho bebe café. Então tem coisas, igreja, que... tem coisas que para você tem que decidir o melhor para sua família em oração. Não é que você vai tomar uma decisão de qualquer coisa porque você acha no direito de fazer aquilo. Peraí, a Bíblia diz que se eu peco contra a consciência fraca do meu irmão, é contra Cristo que eu peco. Portai-vos de modo que nem deis escândalo, nem ao judeu, nem à grega e nem aos irmãos da igreja. Então tem coisas que, se eu fizer e você se escandalizar, nunca mais eu faço. Amém? Tem coisas que se você fizer e eu me escandalizar, nunca mais você faz. Mas isso é dito dos irmãos fracos na fé. Nós já estamos calejados, nós é macaco velho. Não é porque eu vou soltar uma pipa, sair com meu filho, levar a Sara para andar de patins e a Lídia, as meninas. Ó, os irmãos tá solto, hein? Tá até andando de patins. Imagina para vocês verem. Porque tem gente que olha com esse olhar de julgamento, igreja. Infelizmente, é dessa forma. Mas quando se encontra graça... Você está tão liberto do denominacionalismo que automaticamente você sabe. E o irmão que está do seu lado caminhando com você também sabe que certa coisa que você ou ele fazer, nenhum vai ver pecado no outro. E assim seguirá firme na fé. Amém? Então nós temos liberdade em Cristo. Mas Paulo diz, veja, tome cuidado, não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Tudo com zelo e com cuidado. Amém? Mas nós temos liberdade em Cristo, pela qual o sistema julga muita coisa ser pecado, e nós sabemos pela palavra que não é pecado aquilo. Amém, irmãos? Então veja bem, toda seleção de coisas que você vai fazer, como eu disse, tem que ser com base aqui na palavra. Amém? Se você, irmão, então veja bem, a Bíblia diz, aos que chamou, né? Tá, vamos ver lá em Romanos. Abre aí Romanos 8. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Está passando dificuldade? É pelo seu? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão... Agora, veja você ver como que funciona a eleição de Deus, ó.
porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu. Então, antes de Deus predestinar, houve um conhecimento. Amém? Agora fica uma pergunta. Você lembra de sua vida passada antes de nascer? Não teve vida passada. Amém? Mas a Bíblia diz que Ele nos conheceu antes de ser formado no ventre da mãe. Ele te conhecia, mas você não o conhecia. Amém? É como que o filho, né? Que os filhos são genes do pai, mas os filhos estão nos lombos do pai antes de ser fecundado no ventre da mãe nascer. Então todo filho, toda criança que nasce já estava no lombo do pai. Lombo, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Nas partes do pai, que gera a reprodução, amém? Então cada filho de Deus estava em Deus antes de ser nascido na terra. Porém nós não lembramos disso, nós não temos lembrança disso. Mas Deus sabe quem é filho dele, por isso que diz, aquele que ele conheceu, ele os predestinou. Então não é que ele predestinou porque ele sabia que você o aceitaria, não, aquilo já vem antes de você nascer, entende? Por isso que ele diz, aí ele diz aqui, ó, no 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para um propósito. Para quê? Para que ele predestinou? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então veja bem, Deus não tinha só um filho que é Jesus. Ele tinha muitos. E nós somos um desses. Mas ele diz, ele nos conhecia antes, mas ele nos lançou na terra, ele nos plantou na terra para crescer e ser como a imagem de Jesus Cristo. Por isso que Jesus foi a imagem do Filho perfeito. Amém? O nosso espelho é Cristo, o Filho perfeito de Deus. E pelo mesmo Espírito que o Pai operou em Cristo, fazendo dele o Filho perfeito, esse mesmo Espírito é que vai tornar cada um de nós um filho perfeito. A perfeição vem pelo Espírito de Deus. Você não se faz perfeito. Irmão, mas Jesus disse, você não ser perfeito como vosso Pai, você não herda o reino. Como eu posso ser perfeito? Você nunca pode, nem eu. Quem produz a perfeição em nós é Ele mesmo. Porque você olha o homem e você julga pela aparência. Aquele homem todo dedicado, que dá sua vida pelo evangelho, dá a vida pelas ovelhas, faz de tudo por amor, faz obra social. Um homem não para, é o dia inteiro para lá e para cá fazendo bem. Não tem nada a ver com eleição, entende? Isso não tem nada a ver que você está sendo como Cristo. Cristo entrou na igreja, chegou o chicote em todo mundo. Então quer dizer, eu também tenho que entrar na igreja e chegar o chicote em todo mundo? Imagina se eu fizer isso, o escândalo que vai ser. Só para você entender. Então veja bem, aquele filho perfeito ficou irado. Aí hoje se prega, irmão, não grita com seu filho, não fica nervoso, fica zen. Se você gritar, você pecou. Se você ficar irado, você pecou. É impossível viver dessa maneira. É impossível. Eu sendo pai de 2 crianças, é impossível você não ficar nervoso com os filhos. Mas o que Paulo diz? Irai-vos, mas não pequeis. Ficou nervoso, não vai sair xingando, não vai sair maltratando, não vai sair falando coisas para ferir o coração. Embora quando a gente pega firme e pensa que a gente está falando por mal, mas é pelo bem. A gente tem uma maneira dura de tratar com os filhos. Isso é bíblico. Se você vai dar uma varadinha nas canelas, uma chinelada no bumbum, isso não é pecado. A palavra diz, poupe a vara da sua criança e você pagará o preço. Está lá em Provérbios. Então quando fala vara, lá tratando da educação do pai com o filho, a vara não é palavra não, igreja. A denominação trata isso. E a vara é a palavra, porque Deus trata conosco pela palavra. É diferente, nós estamos falando de pai e filho humano. Amém? Antigamente era dessa forma. Mas hoje, né, nesse mundo que nós vivemos, se dá uma varinha de marmelo nas canelas, pegou você ir preso. Mas isso é disciplina. Isso é para disciplina. Como nossos pais, né, Jennifer, disciplinava nós. Vixe, a minha mãe era só no chinelo. Só na Havaianas azul. Aquelas brancas da correia azul. Era só naquilo, entendeu? Então, lógico, você não vai abusar, porque uma coisa é espancar, outra coisa é corrigir, correção, amém? Então, quando se corrige, irmão, porque eu sendo pai,
Quando às vezes eu tenho que pegar a Sara e dar uma chineladinha, ela sabe que às vezes tem que dar, né? Eu sei o que eu tô aqui dentro e Deus sabe. Não é maldade, não é para descontar nela um nervosismo. Não, é para corrigir, para tentar corrigir. E ela sabe que ela mesma depois vem e pede perdão. Fala, desculpa, pai, eu errei. Mas se eu não tivesse pegado firme com ela? Entende? Então, quando fala de você tratar seu filho com rigidez, a gente tem que ser firme, igreja. O profeta chega a dizer, né? Que o povo fala, mas se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Não, aí que você vai para o inferno se você não educar seus filhos com rigor. Porque eu cresci na base disso, irmãos, isso não me fez mal nenhum. Amém? Aquelas sandaiadas nas canelas chegavam até a salgar, né? Não me fez mal nenhum. Me fez crescer uma pessoa que respeita os outros. Amém? Nunca fiz mal a ninguém no sentido de roubar essas coisas de ninguém. Tá certo, quando eu era menino, pegava umas bolachas no mercado, né? Essa é coisa de criança. Mas quando você vai formando caráter, pela educação que os pais te deu, você sabe como tratar bem as pessoas, como respeitar o de fora. Amém? Então isso foi necessário, na base da chinelada, ser moldado. Não necessariamente que você tem que bater nos filhos, mas você não pode ter a visão que isso é pecado diante dele. Se você conseguir educá-lo sem dar uma chinelada, bem. Mas se você é necessário dar uma chinelada, bem também. Você entendeu? Então, se de repente eu trato de uma maneira meus filhos e você trata de outra, você não pode ver, o irmão está pecando. E eu nem ver você também como pecador, porque você trata diferente. Cada um tem uma maneira. Paulo diz, cada um permaneça como foi chamado e cada um permaneça na fé que você tem no coração. Paulo diz, tens tu fé? Tenha em ti mesmo. Paulo fala, bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Se você aprovou uma certa maneira de tratar seus filhos, fique naquilo. Não julgue o outro que trata diferente. Agora, se você vê um pai que diz que é cristão espancando, aí você chama a polícia. Fala, espanca os filhos, tem que ir preso, né? Tem que prestar conta diante da justiça. Aí é diferente, irmãos. Então nós estamos tratando acerca de todas essas coisas, igreja, para a gente ver que quando você tira todo o sistema denominacional que você trouxe de lado, você vê como o evangelho segue em sua firmeza, com responsabilidade, com seriedade, não com uma vida relaxada, uma vida normal, porém com rigor e com um pouco de, vamos dizer, de rédea, né? Você vai saber dosar a rédea até onde você puxa, até onde você solta. Amém? Porque você está sendo inspirado pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Aí ele diz aqui em Romanos, predestinados conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também... Você viu que é tudo no passado? Chamou, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ou seja, toda a obra já foi realizada. Você já está salvo em Cristo. E a hora que você for pregar para os nossos irmãos da denominação que nós estava, que você já é salvo em Cristo, ninguém está salvo, todo mundo tem que lutar todo dia. Então não é por graça, entendeu? É pelo seu esforço. Ou seja, se você não se esforçar, você não é salvo. Não é dessa forma, irmãos. Isso foi um dos motivos pela qual eu tive que sair, né? Porque não dava mais para seguir com um certo pensamento, né? Mas que cada um venha a ser despertado no tempo certo, né? Aí, voltando aqui para a mensagem. Aí ele diz assim, agora entende, igreja. Se você já entendeu que Deus te conheceu, te predestinou, te chamou, te justificou, te glorificou, nós vamos temer o quê? Se a obra já está consumada em nossa vida pela fé. Amém? Se ele já me glorificou, quer dizer que eu já estamos ressuscitado em Cristo nas regiões celestiais. O que resta para nós é só desprender desse corpo e viver a vida em espírito, pela alma. Amém, irmãos? Mas o problema é que esse corpo nosso é que nos faz ter medo, ficar ansioso, preocupado. Isso é coisas aqui da terra. Mas se eu conseguir, como Paulo diz, se pelas obras do Espírito mortificar dos feitos do corpo, vivereis. Ou seja, se eu conseguir pela palavra deixar aquilo fluir, entrar, dominar minha vida, eu consigo matar as obras externas, os medos, as preocupações, as ansiedades, porque eu sei o que me espera depois. Amém? Você já reparou que todo esforço que você faz, porque é algo que você está vendo te esperando do outro lado, você vai com prazer. Amém? Como assim, irmão? Não entendi. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Danilo. Tem que buscar a Lídia na escola lá, ela estuda à tarde. O que te motiva a ir buscá-la? Você ama ela.
Vou buscar minha filha, eu estou preocupado, vou lá, vou buscar, vou pegar. Mas no caminho, você não pode às vezes sofrer um acidente, você não pode correr o risco às vezes de um carro quase bater em você, mas você faz aquele esforço, porque é algo que você sabe que você vai receber, ou seja, vai ver sua filha, vai pegá-la. Aquilo é um prazer você fazer, porque é algo visível. E a gente faz, não importa o esforço, mas nós temos que fazer, amém? Só que quando trata de coisas eternas, espirituais, mesmo eu sabendo que há uma promessa me aguardando, eu tiro o foco dela. E eu não estou entendendo que talvez o que eu estou passando aqui é porque é uma promessa me esperando lá. Então nossa visão é, quando você vai buscar o filho na escola, você não vai olhar pelo que vai passar, é pelo que te espera. Isso é espiritual. Não é olhar pelo que passa, e sim pelo que espera. Amém? Não é de olho na circunstância, e sim na promessa. É o que o profeta sempre frisou isso. Eu estou de olho na promessa. Paulo fala, eu não sei o que é melhor, partir logo para estar com Cristo, ou ficar aqui um pouco mais para exortar vocês. Mas o desejo maior é de estar com Cristo. Amém? Mas eu sei que para mim estar lá, eu vou ter que padecer na terra, não adianta, igreja. Se você quer ser participante na vida, você tem que ser participante do sofrimento e na morte de Cristo. Tudo que você passa, Cristo passou. Talvez uma proporção diferente. Mas o que ele sofreu aqui dentro é o que nós sofremos. Rejeição, abandono, amém? Má compreensão. Todos nós teremos que passar o que Cristo passou. Porque se eu tenho que ser moldado à imagem do Filho perfeito e fomos predestinados para isso, qual foi a imagem que o Filho passou? Um filho obediente. Porém, um filho que sofreu, que chorou, que padeceu. E como que eu posso trazer só a imagem do Cristo perfeito sem entender que ele foi moldado à perfeição pelo sofrimento? Amém? Você pensa que Cristo não sofreu, que Cristo levava tudo do banho-maria? Não, Cristo chorou, Cristo passou fome, passou sede. Amém? Então, se eu quero ter a vida dele, eu tenho que trazer no meu corpo, como Paulo diz, as marcas de Cristo. Paulo fala que de agora em diante ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não é questão de ser chicotada, coroa de espinho, as marcas do sofrimento pelo amor ao Pai do Evangelho. E isso que nós temos que trazer nesse corpo aqui. Amém, igreja? Então, se eu quero herdar a vida, eu tenho que trazer a morte, como Paulo diz. Somos levados à morte todo dia, como ovelhas reputadas para o matador. Eu tenho que morrer todos os dias. Morrer para essa carne, para esse mundo, e estar vivo para com Deus. Amém, meus amados? Vou ler só mais um trecho e a gente encerra por hoje. O predestinado nunca terá esse pensamento de desejar fazer o errado. Se ele o faz, é porque ele não ama a Deus. Se ele ama a Deus, é porque o Espírito Santo está nele, pois é o Espírito Santo de Deus no eleito que lhe ensina sobre como amar a Deus. Porque as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo nos ensina acerca de todas as coisas, e sobre como amar a Deus é uma delas. Pois muitos podem dizer que amam a Deus, mas o farão da sua própria maneira, ao invés da maneira de Deus. Então, existe uma maneira de amar segundo a gente pensa ser correto, e uma maneira de amar segundo Deus. E a maneira de amar segundo Deus é como diz em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Não adianta eu falar em língua, doar meus bens aos pobres, ter toda a fé que transporte o mundo de um lado para o outro, levar meu corpo para ser queimado, entregar minha vida, se não for por amor, de nada vale. Se não for por aquele amor descrito ali. O amor não tem ciúme, o amor não é invejoso, o amor não se ira, não se ufana, não se irrita, o amor não busca os seus interesses, o amor não se alegra com a injustiça, mas se folga com a verdade. É isso. O amor não é soberbo, é humilde. É isso. Se aquele amor não estiver aqui, eu não consigo amar o Pai dessa maneira. Vai ser só um sentimento qualquer. E nós já aprendemos que o amor a Deus não é sentimento, é algo um pouco mais acima, muito mais excelente. O amor de Deus que excede todo entendimento, sabedoria, dons espirituais. Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte cremos, em parte falamos em língua, mas quando vier o amor perfeito, quem parte perderá seu valor. Enquanto o povo não conhecer o amor perfeito, vai ficar sapateando as igrejas, caindo, falando em língua, profetizando. Não que seja errado, mas existe um passo a mais, que é o amor perfeito. E quando se alcança aquilo, as coisas menores, se tiver bem, se não tiver, não vai fazer falta. Porque o amor perfeito está ali aperfeiçoando. Amém? Então a minha preocupação não é eu pular, sapatear, falar em língua para tentar mostrar algo para a igreja. Nossa, que homem espiritual, fala, revela, profetiza. Não, é conforme eu ando na palavra pelo amor. É isso que vai impactar o coração de alguém. Aonde você chegar,
alguém vai notar algo diferente. É por isso que eu busco. Amém. Alguma coisa a pessoa olha e fala, nossa, você chegou, trouxe uma paz no ambiente. Sabe quando às vezes você está sozinho, você sente uma presença gostosa? É isso que é a vida do cristão. Não é você querer provar nada para ninguém e falar em língua. Nossa, a irmã revela tanta coisa, a irmã tem um dom tremendo, mas não tem o dom supremo que é o amor. Do que adianta? De nada vale, amém? Vamos se colocar de pé para a gente encerrar. E eu quero suplicar-lhes enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. E eu quero suplicar-lhes enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês, e cuidará de vocês, e cuidará de vocês, e cuidará de vocês. E eu quero suplicar-lhe